Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e a cirurgia de redução do estômago. E meu convidado é o Dr. Thiago Pata, que é um médico cirurgião bariátrico. Dr. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao quadro Cidadania. Primeiramente, boa tarde Fabrício, boa tarde a todos os telespectadores da TV Alamanda. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir mais uma vez com essas informações que são de utilidade pública. Dr. Thiago, a obesidade é considerada uma doença? Porque, quer dizer, a gente vê, ou é só um estigma, né? Aquele estigma do gordinho, está acima do peso, hoje já existe até a gordofobia, ou nós temos que tratar isso como uma questão de saúde pública mesmo no país? Exatamente, Fabrício. Por muito tempo, a obesidade realmente ela sofreu esse estigma das pessoas acharem, ou até mesmo a comunidade científica, achar que a obesidade era uma doença extremamente dependente do paciente, que se ele quisesse, como num passo de mágica, ele resolvesse isso. Porém, da década de 80 para cá, a OMS cadastrou, ou seja, integrou no Código Internacional de Doença a obesidade como uma doença, que é definida como excesso de peso caracterizado com excesso de gordura, que é uma doença crônica, progressiva, degenerativa, sem cura, porém tem controle e altamente dispendiosa. Então hoje a obesidade, Fabrício, ela deve sim ser tratada como uma doença, porque de fato é uma doença metabólica que abre porta para diversas outras doenças, como diabetes, hipertensão, infartos, problemas vasculares. Então realmente é um problema de saúde pública, a obesidade vem aumentando muito nas últimas décadas e isso deve ser encarado de uma forma muito séria por todos os poderes envolvidos, para que a gente consiga ter a longo prazo um melhor quadro nesse sentido. Thiago, quais são os índices, então, de obesidade em adultos e obesidade infantil? Está havendo um aumento há muitos anos, né? Você sabe os índices para dizer para a gente? Exatamente, Fabrício. A obesidade hoje ela é considerada uma pandemia. O que antes era restrito apenas a países extremamente desenvolvidos ou países que tinham aquela cultura do fast food, hoje a obesidade ela se disseminou por todo o mundo. Nós atingimos países, infelizmente essa doença hoje atinge países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nós temos obesidade na Ásia, na África, no Oriente Médio, por sinal com bastante índice, e no Brasil a realidade também não foi diferente. Nas últimas 2 décadas ou 3 décadas, nós praticamente triplicamos os índices de obesidade. Em relação à obesidade infantil, uma coisa que era muito rara a gente encontrar nos consultórios crianças ou adolescentes com obesidades em estágios mais avançados, hoje tem se tornado cada vez mais comum. Então nós temos hoje cerca de 11 milhões de crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade, que leva mais ou menos aí 8% do público feminino e 7% do público masculino. E nos adultos, em geral, nós temos 50% da população acima do peso, sendo que 16% dos homens e 18% das mulheres já com quadros de obesidade. O que aconteceu? Porque no Brasil, lá atrás, né, muitos anos atrás, era considerado as pessoas subnutridas, né? E de agora um país é considerado agora quer dizer, há um aumento muito grande de obesidade. O que aconteceu nesse meio termo aí? De repente sai de uma subnutrição e passa para um país agora com um alto índice de obesidade? Exatamente. Só para ter uma ideia, o Brasil hoje é o 2º país no mundo em cirurgias de redução do estômago. A cirurgia bariátrica, como a gente conhece também. Então, assim, faltou educação. Na verdade, realmente o Brasil ele vinha da década de 70, década de 80 com uma alta mortalidade infantil por quadros de desnutrição. Se fez um trabalho para isso, mas infelizmente não acompanhou no quadro educacional. Passou-se a ideia de que comer bem era comer muito, era aquela fartura, era aquela abundância, que a criança saudável era aquela criança gordinha, rechonchudazinha. E essa foi a ideia que a gente cresceu, inclusive eu também tinha essa ideia. Então, nós saímos realmente de um quadro de desnutrição e saltamos diretamente para um outro extremo. Hoje o Brasil é um país que tem um dos índices de obesidade bastante alarmante. E eu acho que faltou mesmo a educação de orientação que vai desde a escola, desde o ensino básico, assim como as políticas públicas no médico, na estratégia saúde da família, que hoje a gente vê que tem dificuldade de profissionais aptos ao tratamento da obesidade, os agentes comunitários de saúde. Então, infelizmente, criou-se essa ideia de que comer muito seria comer bem. Nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender que comer bem não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. E também pelo aporte de alimentos muito calóricos, alimentos processados, fast foods, enlatados, aquela facilidade que às vezes parece que está nos ajudando, mas a longo prazo está nos atrapalhando. Por exemplo, dando um exemplo rápido, Fabrício, da obesidade infantil.
Tem diversos estudos que falam que os primeiros 1000 dias da alimentação da criança vão ser determinantes nos hábitos alimentares ao longo da vida. São os 3 anos? É São isso? mais ou menos 3 3 anos. Mas não é raro a gente encontrar a criança com 1 ano, 2 anos, comendo salgadinho de tomando milho. refrigerante. Eu já vi criança com 1 ano de idade tomando refrigerante. Tomando refrigerante, comendo doce. Então, assim, você está criando uma memória no paladar daquela criança de que esses alimentos são adequados para ela. E a gente tem que lembrar que a criança que prova pela primeira vez um chocolate, ela vai ter a mesma sensação e surpresa como aquela criança que provou pela primeira vez um pedaço de um legumes, de uma beterraba, de uma cenoura. Só que a gente está, de certa forma, os adaptando para o que não é saudável. Então, fora toda essa questão educacional, esse foco que, de certo, os poderes públicos não tiveram, veio, de certa forma, o comércio, que é muito ávido, é muito sagaz e viu um público aí extremamente interessado. Eu sempre gosto de dar o exemplo daqueles pacotinhos que são laminados. Existiu uma história de que não, os pacotinhos têm que ser laminados porque não pode pegar luz, porque lá dentro vai murchar o que está lá dentro. Não é, Fabrício. Na verdade, aquilo é um marketing extremamente pesado. Quando você gera uma expectativa, uma surpresa, aquilo vende mais. Então a pessoa compra porque ela quer ver o que está lá dentro, que é o que nós chamamos de alimentação hedônica, é uma alimentação voltada para o comércio. Não é saudável, mas eu invisto pesado para que eu venda aquele meu produto. Diferente do que a gente busca, que é uma alimentação homeostática, que é uma alimentação baseada no equilíbrio. O que é que eu necessito? Disso, disso, disso. Então eu vou ofertar isso, que são alimentos... Você não vê propagandas de gente vendendo tomate, por exemplo. Agora, as outras coisas... Percebe que os pais são culpados nisso, né? Porque os pais que acabam induzindo os filhos a comer tudo com tipo de besteira durante a semana. Na minha casa, por exemplo, tem uma regra. De segunda a sexta, os meus filhos só comem comida saudável, não tem refrigerante, não tem chocolate. No final de semana, deixa a molecada mais à vontade. Exatamente. Né? A gente tem que trabalhar dessa forma, né? Eles têm que entender que a rotina de uma pessoa saudável é baseada em dias saudáveis. Não adianta eu ter uma semana onde 5, 6 dias eu fiz tudo errado, aí eu faço um dia certo e quero ter o meu resultado. Não. Esses resultados, normalmente, eles refletem o passado e não o nosso desejo do futuro. Então, é muito importante que os pais estejam envolvidos e quando se trata de obesidade infantil, temos sim uma dificuldade. Porque para eu tratar uma criança, ou para o profissional pediatra tratar uma criança de obesidade, vai ter que impactar nas rotinas dos pais. E muitas vezes os pais querem se dissociar desse problema. E não, estão completamente envolvidos no contexto. Tá bom. Então, já vamos falar agora um pouco sobre a cirurgia, né? Uhum. Existe a sutura gástrica e o balão gástrico, né? Qual que é a diferença dessas cirurgias? Então, Fabrício, na verdade, o que tem acontecido? A cirurgia da obesidade, ou cirurgia bariátrica, como é mundialmente conhecida, ela vem se evoluindo em passos muito rápidos, porque existe muita tecnologia embutida, existe muito desenvolvimento de dispositivos que sejam cada vez mais eficazes e cada vez menos invasivos, ou seja, menos agressivos para o corpo humano. Então surgiu uma área dentro da endoscopia que é chamada de endoscopia bariátrica. São todos os tratamentos endoscópicos voltados para a perda de peso. Então o balão gástrico, que é uma bexiga que a gente pode falar de silicone que se coloca dentro do estômago, ela ocupa aí 50% desse volume gástrico, com isso ajuda numa perda de peso. É um procedimento endoscópico para o tratamento da obesidade. E a sutura gástrica, ou conhecida como endossutura gástrica ou gastroplastia endoscópica, é o que há de mais moderno nesses dispositivos, que é um aparelho extremamente específico para isso, que ele é capaz de dar pontos internos por endoscopia dentro do estômago. E com isso a gente também consegue reduzir. E assim por diante, como a gente tem laser também de argônio para pacientes bariátricos que já operaram. Então é uma área de atuação do cirurgião bariátrico com dispositivos endoscópicos, que é tudo feito pela boca. Ah, então não precisa abrir, não então, precisa mais a abrir, barriga, não precisa disso. corte, nada disso. E aí nós temos a outra área, que é a área da cirurgia bariátrica propriamente dita, através da videolaparoscopia, por exemplo. Que aí você faz só os furos? Exatamente. São 2 furos? E aí a cirurgia bariátrica, até 10, 12 anos atrás, ela era realizada através de cortes. A partir do advento da videocirurgia, ou videolaparoscopia, passou a ser realizada através de pequenas incisões, que vão aí de 5 a 7 pequenas incisões. O paciente, então, ele passou a ter uma recuperação muito mais rápida, passou a ter muito menos índices de complicações. Só para se ter uma ideia, numa cirurgia convencional com corte, de 15 a 20% de complicações. Numa cirurgia sem corte, nós estamos falando em índice abaixo de 3%, em alguns estudos abaixo de 1% de complicação. Isso, de certa forma, Fabrício, consolidou a cirurgia
cirurgia bariátrica no mundo. O paciente ficava 90 dias para se recuperar, hoje com 15 dias, dependendo do tipo de atividade, ele consegue estar voltando às suas atividades. Vamos falar agora de tecnologia. Eu sei que isso avança, né? Cada ano vem novas tecnologias. Agora estão fazendo uma cirurgia para diabetes. Como é que é isso, doutor Thiago? Exatamente. Chama-se cirurgia metabólica, Fabrício. É uma cirurgia que a gente vai passar a ouvir bastante nos próximos meses e nos próximos anos. Por quê? Começou-se a observar, Fabrício, quando a gente operava um paciente obeso, infelizmente, 70% desses pacientes obesos desenvolvem diabetes tipo 2, que é aquele diabetes ao longo da vida. Quando você operava esse obeso, a gente começou a perceber em um tipo específico de cirurgia, que era o bypass gástrico, que muito antes dele perder peso, as taxas de glicose, do diabetes, da pressão melhoravam muito, dramaticamente. Por exemplo, o paciente demorava um ano e meio para perder todo o peso que era necessário, mas ele melhorava das outras doenças dentro de 1 mês, 2 meses, 90 dias. Então os pesquisadores começaram a entender que havia alguns outros mecanismos envolvidos que não só a perda de peso. E através de estudos clínicos, foi feito um estudo de 10 anos, uma meta-análise, foi feita na América Latina, Europa e Estados Unidos, inclusive um brasileiro, o Dr. Ricardo Coia, um dos coordenadores desse estudo, que é de São Paulo. E nesses 10 anos eles então identificaram que os pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia tinham 88% de remissão do diabetes, ou seja, um controle do diabetes sem o uso de alguma medicação. Então isso de certa forma impactou. E esse estudo foi publicado em 2017. De certa forma, ele consolidou então a indicação da cirurgia metabólica. Porém, existia uma parcela grande de pacientes diabéticos com um índice de obesidade um pouco mais leve, que não entravam dentro dos critérios de cirurgia bariátrica. Então, após esse estudo, em 2017, dezembro de 2017, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, autorizou no Brasil a cirurgia metabólica, que é uma cirurgia voltada especificamente para pacientes com doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, doenças vasculares, mas num perfil de peso um pouco mais leve, com o IMC, aquele índice de massa corporal, que é muito fácil, só entrar na internet e pesquisar, você consegue calcular o seu. A partir de 30, os pacientes diabéticos tipo 2 passam a ter essa opção de tratamento, que é o tratamento cirúrgico do diabetes, com resultados até então extremamente otimistas e positivos. E quem pode fazer, o que não pode fazer? As pessoas às vezes falam muito, todo mundo pode fazer, mas quem é que não pode fazer esse tipo de cirurgia? Exatamente. Quem pode fazer é simples, a gente tem lá os critérios de IMC acima de 35 com doenças, eu posso fazer a cirurgia bariátrica, IMC acima de 40 sem doenças, eu posso fazer. E além de eu ter tentado tratamentos clínicos anteriormente. Quem não pode fazer ou quem não deveria fazer, Fabrício, seria aquele paciente que primeiro não tentou um tratamento clínico. A cirurgia da obesidade ou a cirurgia metabólica é um tratamento cirúrgico de resgate, ou seja, quando não deu certo nos meus métodos clínicos, nos meus métodos menos invasivos, eu posso lançar mão da cirurgia. Não deve fazer essa cirurgia quem não está sendo acompanhado por um time de profissionais especializados, que tem que ter uma orientação não só do ponto de vista técnico para a cirurgia, como do ponto de vista comportamental, ou seja, nós precisamos realmente introduzir dentro desse tratamento todos esses profissionais envolvidos. Tiago, para a gente finalizar, qual que é o papel da equipe multidisciplinar nesses casos de obesidade? Como é que funciona isso? Todo o tratamento da obesidade, Fabrício, seja de uma simples dieta a uma cirurgia bariátrica, seja um tratamento medicamentoso, o que se recomenda pela Organização Mundial da Saúde é que seja feito em moldes multidisciplinares. O que quer dizer isso? A obesidade é uma doença com tantas causas variáveis que vão desde hábitos de vida, alimentações, hormônios, genética, problemas, por exemplo, como uma asma, alguém que teve que usar corticoide por muito tempo desenvolveu. Então, é tão variável as causas que o tratamento exige diversos profissionais para que você tenha um resultado melhor. Então, é muito importante que há um envolvimento, seja do clínico endocrinologista, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, do cirurgião bariátrico, se for o caso. Esses tratamentos em moldes multidisciplinares, eles têm uma eficácia muito maior, porque eles atuam não só a curto prazo, numa dieta específica, mas atuam principalmente numa mudança de comportamento, que é essa mudança de comportamento que vai garantir aquilo que é o mais difícil, que é a manutenção daqueles resultados inicialmente alcançados. Boa alimentação, exercício físico, que todo mundo já sabe, né? Exatamente, mas se você não tem ali alguém te orientando e te motivando nesse sentido, você não vai. Só tem duas coisas que mantêm alguém na regra do tratamento da obesidade, Fabrício. É motivação e engajamento. O engajamento é feito por toda essa equipe, a motivação é o resultado. Se ele não vê resultado, ele não tem engajamento. Se ele não tem engajamento, ele não vai conseguir progredir.
Então, Thiago, muito obrigado pelas suas explicações. Foi um prazer Imagina. recebê-lo aqui no Cidadania. O prazer é meu, Fabrício. Estamos nas ordens, sempre que precisar, então será um prazer enorme participar aqui com você e parabéns pelo programa. Obrigado. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.